Bom, retornamos aí, tivemos uma falha técnica devido a um surto de tosse, devido ao tempo também, mas retornamos aqui mais uma vez para falar da nossa programação de hoje, que nós estamos aqui no rádio para transmitir para vocês as melhores canções. As nossas plataformas digitais estão agora em andamento através do site e através do aplicativo do Play Store da Rádio Miab. E às 22 horas nós estamos sempre aqui de segunda a sexta para apresentar o programa Simões Filho em Ação. Na oportunidade aqui nas plataformas digitais, Facebook e Instagram, a gente estamos trazendo uma mensagem de reavivamento espiritual para a vida de muitas pessoas que precisam realmente estar com a vida reavivada. E eu pediria a vocês que compartilhassem aí no Instagram agora, para mim, para que eu possa pegar o sinal aqui e configurar para todas as redes aqueles que estão nos assistindo. E eu estava falando aqui nesse momento, mandando um abraço aí para todo o povo da cidade de Simões Filho, mandando um abraço aí para toda a galera aí do centro da cidade e dos bairros aí da cidade de Simões Filho, mandando um abraço para a cidade de Candeias, o bairro de Malembá, a cidade de Madre de Deus, que amanhã os líderes e pastores vão estar reunidos em uma reunião importante para tratar de assunto referente à obra de Deus que vai ser realizada na cidade de Madre de Deus. É o dia e a semana evangélica. E amanhã os pastores vão estar lá e eu, por misericórdia, vou estar também participando. Vou estar participando dessa reunião, porque faço parte do Ministério Internacional Avivamento Bíblico e também faço parte da Igreja Batista Sinai, que fica localizado em Caípe de Baixo, na cidade de São Francisco do Conde, onde tem o seu templo central. Eu vou estar lá com o pastor Alessandro e alguns líderes. Nós vamos estar nessa reunião para ouvir coisas boas que vai ter lá, com certeza, e como vai ser tratado esta reunião. Mas enfim, vocês que estão aqui nos assistindo, nós estamos agora em todas as plataformas no rádio. E você pode acessar através do site, que é o www.tvnoticiasdopovo.com.br. E lá você vai ficar ouvindo as melhores canções. Aqui nas plataformas digitais do Facebook, no Instagram, no YouTube, nós estamos ao vivo com essa transmissão para falar para você um pouco da Palavra de Deus e bater esse papo que a gente tem sempre realizado aqui no programa Simões Filho em Ação, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 22 horas até as 23h30. E você que acompanha o nosso trabalho da TV Notícia do Povo em matérias jornalísticas, em divulgações, reportagem, exemplo de eventos, nós estamos com o nosso zap aberto para você mandar a sua oração, que é a oração 75-9202-1345 através desse zap. Lá você escreve seu pedido de oração e a gente vai orar logo mais pela vida da sua família e por você. Hoje nós estamos aqui ao vivo neste momento para falar um pouco de tudo que o Senhor Ele tem feito em nossas vidas. E o bom é a gente estar animado para glorificar a Deus e exaltar Ele na beleza da sua santidade. E nós estamos também com uma campanha que nós vamos efetuar ela durante 30 dias, onde nós estamos orando pelas famílias e pelo nosso ministério. Principalmente o meu ministério, que é o Ministério Apostólico. É um ministério de missionário, de desbravador. É um ministério onde Deus tem me dado a incumbência de pregar a sua palavra e ministrar a sua palavra, ganhar vidas para o seu reino e levar até os pastores para que eles possam cuidar dessas pessoas que na igreja nós chamamos de ovelhas. São essas pessoas que na igreja nós chamamos de ovelha, então o pastor faz esse cuidado e dá esse tratamento. Mas no Ministério Apostólico
eu tenho a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, determinar as bênçãos, fazer as consagrações e efetuar aquilo que o ministério apostólico tem me dado. E eu muitas das vezes, tenho vivido momentos difíceis, esses momentos de barreiras, de situações de luta, porque quando nós damos lugar a Deus para a gente viver o mundo espiritual, a gente sabe que os nossos adversários, principalmente quando eu falo os nossos adversários, estou me referindo aos adversários espirituais. Porque quando eu olho para o ser humano, eu não vejo ninguém sendo inimigo meu. As pessoas podem até ser usadas pelo adversário, que é o espírito maligno, mas eu não tenho nenhum inimigo, certo? E eu tenho feito essa campanha para que Deus realmente reative todas as minhas forças e possa me colocar sempre na sua direção, para que eu possa estar vivendo sempre na sua presença e glorificando. Apesar que eu sei que as lutas elas nunca vão parar, porque se a luta parar significa dizer que eu não estou bem com Deus, porque todos nós que somos crentes, nós somos provados realmente por Deus em tudo. Alguns são provações que diferenciam, outros são tentados, outros vivem sendo tentados e outros passam algumas aprovações para receber algumas vitórias. E se você não passar pelas provas, você não pode receber a vitória. Então, graças a Deus, eu tenho louvado a Deus pelo ministério que Ele tem me constituído, que Ele tem me dado, para levar a sua palavra e ministrar a sua palavra ao coração daqueles que realmente precisam conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus está aqui, ó, a palavra do Senhor. Ela é o único caminho que pode conduzir o homem aos céus. E eu quero deixar isso claro para você, que tudo que eu transmito aqui é baseado nas Sagradas Escrituras. Como eu disse para você, nós estamos no rádio agora transmitindo ao vivo. As transmissões estão sendo feitas, mas aqui eu convoco toda a igreja para que a gente possa bater esse tema e palestrar um pouco. E hoje eu trago uma palavra para o seu livro espiritual que fala sobre o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha que realmente a gente vai tirar algumas dúvidas do que Jesus estava lá, quais as razões por que Jesus estava na montanha, baseado no livro de Lucas, no capítulo 6 e o versículo 17. Se você está aí agora me acompanhando, eu quero que você abra a sua Bíblia, se por acaso você tiver uma Bíblia, a palavra de Deus que é sagrada, você possa abrir no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, que também está baseado lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. Você que está chegando agora aqui no Instagram da TV Notícia do Povo, eu queria que você compartilhasse este link para outras pessoas que realmente estão precisando. Porque quando você compartilha e comenta e curte, isso aumenta as nossas chances de levar a palavra de Deus para outras pessoas que precisam ouvir. Assim como você acabou de ouvir agora esta palavra, existem outras pessoas que precisam fortalecer as suas vidas espirituais. Existem pessoas que precisam realmente alimentar-se de uma palavra para que eles possam enriquecer no Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor preenche o momento daquilo que nós estamos vazios. E a gente sabe que o homem, a cada momento, ele precisa estar voltado a Deus, se chegando a Deus, vivendo Deus, para que Deus possa se manifestar na vida dele, de forma que ele compreenda que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como pessoa ele é um amigo, e como amigo ele é um consolador. E o Espírito Santo, ele nos dá força
para que a gente possa viver os momentos que são realmente difíceis aqui na terra. Olha, ninguém poderá dizer que diante das lutas ele não venha sofrer algumas consequências. Ninguém pode dizer que diante da luta se manteve forte e não foi tentado. Porque o próprio Jesus, quando estava lá no deserto, ele foi tentado pelo nosso inimigo chamado Lúcifer, que é interpretado em texto como o diabo, como Satanás. A Bíblia diz que Jesus estava lá no deserto, e quando ele estava no deserto ele teve várias necessidades. Uma das necessidades, ele teve sede, ele teve fome, ele ficou cansado, ele ficou abatido, ele ficou muitas das vezes desanimado. A única coisa que não aconteceu com Jesus foi ele perder a fé no Pai, porque ele sabia que ele estava ali por causa de uma profecia, e essa profecia foi um dos maiores altos para que eu e você hoje pudesse estar argumentando aqui desse Cristo maravilhoso. Vamos lá para o sermão da montanha. Você que já abriu a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 17. Eu vou dar continuidade aqui, depois eu vou fazer os comentários, deixar você bem entendido de tudo. Porque o mais importante é que você entenda. O mais importante é que a palavra ela seja realmente pregada e que você possa se edificar com a palavra. E eu gosto muito de falar da palavra, mas com raciocínio lógico, para que entenda. Porque não é por grito, não é por força, não é por pressa que Deus se manifesta para falar. A palavra tem que ser aplicada dentro do editorial, dentro do texto, para que ela possa achar guarida no coração daquele que na verdade está lá sem entender nada. Mas quando vai uma palavra que dá o entendimento educacional e espiritual, a pessoa muda a história, muda de vida, dá-se o contexto para que entenda que o Senhor, ele pode mudar tudo. E Deus quer mudar a sua história ainda hoje. Pode acreditar. Deus quer mudar a sua pessoa hoje. Deus quer entrar no seu lar hoje ainda. Deus quer mudar tudo na sua casa hoje ainda. Então vamos lá. O sermão diz o seguinte. Foi um sermão da montanha que Jesus estava com os discípulos. E descendo com eles, parou num lugar plano. Também um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão do povo da Judéia. E também de outra cidade que estava, que era Jerusalém, na costa da marítima de Tirom e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir, e muitos que estavam ali eram curados das suas enfermidades, e também automaticamente de espíritos imundos, e era curado. E toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque sobre ele saía virtude e ele curava a todos. E levantando-se ele, naquele momento, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado são vocês, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, que agora tendes fome, porque sereis tanto farto. Bem-aventurados sois vós, que quando agora chorai, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando o homem vos aborrecer, quando vos ajuntares diante dele as injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia e exaltai, porque é grande o vosso galardão do céu, pois assim fazei isso diante dos profetas. Olha que coisa linda. Mas vocês que são ricos, porque já tendes as vossa fé consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque terei fome. E ai de vós que agora que estão rindo, os seus pais e os falsos profetas. Mas ai de vós, assim eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que estão lhe aborrecendo. Bendizei aqueles que muitas das vezes estão lhe caluniando. Esse texto aqui, ele é interessante, porque Jesus chama a atenção dos discípulos
E o que eu vejo dentro da palavra de Deus é que Jesus sempre teve uma oratória brilhante quando entregava os sermões. Jesus chamou os discípulos naquele momento e existia duas cidades que estavam ali acompanhando, Judeia e Jerusalém. O povo estava ali acompanhando ele e sabia das manifestações de poder que caía sobre Jesus. A própria Bíblia fala, aonde Jesus estava, os paralíticos andavam. Surdos ouvia, mudo falava, cego enxergava. A Bíblia chega a dizer que a multidão que acompanhava Jesus tinha interesse realmente de ouvir a voz do Mestre, e quem seguia Jesus tinha compromisso de ser abençoado pela palavra que ele pregava. O mais importante que eu vejo dentro da Bíblia, você que está me assistindo neste momento, em todas as transmissões agora, no rádio e aqui no Instagram, é que Deus, ele tem o melhor para mim, o melhor para você. Quando Jesus senta com os discípulos no monte e começa a dar o sermão, ele se refere a algumas coisas que iria acontecer aos discípulos e às pessoas que estavam ali acompanhando. Porque geralmente as pessoas pensam que tudo é mar de rosas. Nem sempre a nossa vida ela é de mar de rosas. A gente tem que perceber o que é Deus e o que é do adversário. A gente tem que entender quando Deus se manifesta e quando Lucifer se manifesta. Ou então o anjo de luz, que é o próprio Lucifer, em outras palavras, introduções, é o diabo. Geralmente as pessoas não gostam de usar o nome porque acham que é feio, mas o nome dele verdadeiro é anjo de luz, Luzbel, anjo de luz. Luzbel, que significa anjo de luz. Só que hoje ele é luz que não brilha mais. A Bíblia diz que o Senhor, após desligar ele do céu, disse: o mundo jaz é teu. Em outras palavras, em outras traduções, o mundo jaz do maligno. Ele desceu e com ele veio acompanhado outros anjos que se manifestaram e procuram um corpo vazio para poder entrar para destruir estas vidas. Bom, o que Deus ele tem feito nas nossas vidas é muito maior do que você realmente ainda imaginou. Eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui nesse momento, mandar um abraço para Boitatá, o destemido, aí na cidade de Simões Filho. Agora são 22 horas mais 30 minutos e nós estamos aqui no rádio da MIAB e nós estamos com o programa Simões Filho em Ação. E nas plataformas que nós estamos aqui, nós já estamos falando da palavra de Deus para você que está do outro lado. Boitatá, seja bem-vindo. Deus abençoe você, a sua família. Você é um grande amigo que nós temos uma admiração profunda por você e pelo seu trabalho e pela sua determinação aí na cidade de Simões Filho. Jesus chega a dizer o seguinte, que naquele momento os discípulos sentam e todos que estavam ali diante da cidade para ouvir o sermão da montanha. E no sermão da montanha, Jesus chega a dizer o seguinte: bem-aventurado vocês pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Quando se trata de pobre aqui, eu quero destacar aqui neste momento que Jesus não está falando daquela pessoa que nasceu pobre, que não tem uma casa, que nasceu pobre, que vive pedindo esmola. Quando ele falou pobre, ele falou no sentido configurativo no mundo espiritual, que tem pessoas que já é pobre mesmo de conhecimento. E o que ele queria demonstrar para eles ali, vocês que são pobres de espírito, aprendam uma coisa, que vocês precisam realmente conhecer o caminho da verdade. Porque o caminho da verdade é o reino de Deus. Quando ele fala nesse trecho aqui do versículo 20. Aí ele diz:
Levantai os vossos olhos para que vocês possam ver a verdade do que realmente há um procedimento para mudança de vida. Ele diz no versículo 21, bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque vocês se encontram agora farto. O próprio texto, ele abre parêntese. Às vezes as pessoas pensam que está bem por estar vivendo momentos de tremendas felicidades. Às vezes as pessoas pensam que está bem quando estão demonstrando sorrisos, alegria, e muitas das vezes existe alguma coisa que ainda falta dentro dessa pessoa. Foi o que ele quis dizer naquele momento ali para as pessoas pobres de espírito e para aquelas pessoas que realmente estavam farto. Tem gente que se sente farto, ou seja, acha que tudo já está bom e se esquece que a alma é o mais especial para Deus. E a gente sabe que existem pessoas que ainda não se encontrou. Existem pessoas que ainda não sabem nem realmente para que veio. A gente costuma perceber algumas pessoas que dizem assim: eu não sou religioso, eu não sou católico, eu não sou apostólico, eu não sou crente, eu não sou evangélico, mas Deus me ama. Sem dúvida que Deus lhe ama, porque você é criatura. E o Criador sempre deu valor àquilo que Ele criou. E uma das coisas que eu vejo na Bíblia, sempre vou dizer para vocês, é em relação à criação de Deus, que somos nós. O texto bíblico diz que nós, hoje, fomos feitos imagem e semelhança. Hoje nós só temos a imagem de Deus. Se você me vê, eu sou a imagem de Deus. Se eu lhe vejo, você é a imagem de Deus. Só que a imagem é diferente da semelhança. A semelhança você nunca vai ter mais, porque nós pecamos. Nós fugimos da presença de Deus. Saímos da presença de Deus, então essa semelhança, ela foi embora por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade. Mandar um abraço para Gesias, da Splash, aí na cidade de Simões Filho, que agora entrou também. Eu queria solicitar a vocês que vocês compartilhassem aí, para que a gente possa falar com mais gente que estão em outras situações aí, assim como vocês acabaram de entrar nas plataformas. Nós estamos no programa Simões Filho em Ação, que começa 22 horas e vai até as 23h30. E no rádio nós estamos ao vivo transmitindo as melhores canções gospel e tudo que você precisa ouvir. Voltando para a palavra de Deus, para hoje aqui, Jesus diz o seguinte: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que mais tem de valor. E o que é que nós temos de valor diante dessa terra? Alguns podem dizer o seguinte: eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa empresa, eu tenho bons amigos, nada para mim falta. Estou bem. Mas o valor do homem não está nisso, não. O que adianta você ganhar tudo isso e quando chegar o momento você perder o que é de valor, que é a sua alma? Você precisa entender que a sua alma, ela é o principal objetivo de Deus. Porque Ele, como Criador, Ele formou você do pó, Ele formou você da terra e colocou nas suas narinas fôlego da vida. Um dia esse pó retornará para o seu lugar e o fôlego da vida retornará para Deus que o deu. Porque foi Deus que lhe deu a vida, o fôlego, para você estar nessa terra. Então não adianta você ganhar o mundo inteiro e acabar você perder a sua alma. A sua alma precisa estar realmente pura, santificada, limpa. Hoje a gente não vê mais ninguém pregar esse tipo de evangelho nas igrejas, nas palestras.
A gente não vê mais as pessoas transmitir uma palavra que realmente edifica o homem. Hoje só tem palavra para autoestima. Vou te dar uma casa, você vai receber isso, você vai receber aquilo, você vai receber um casamento, você vai ser feliz. As pessoas se animam tudo com isso. Mas quando fala de preparar a alma, que é diferente, a gente precisa se separar. A Bíblia diz lá no Salmo 1, versículo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Aí é fato. E isso tem que preparar para a alma. A Bíblia diz que nós temos que mudar estilo de vida, natureza de comportamento, para a gente se encontrar com Deus. Eu confesso para vocês que tem hora que eu preciso mudar a cada dia. Eu, como homem, como líder, como pastor, sei que tem hora, e não escondo para ninguém o que eu faço, eu não escondo para ninguém o que acontece na minha vida, porque eu não vou esconder para você que não é Deus. O Deus me vê toda hora. É a única pessoa que pode me justificar ou me condenar. A única pessoa que pode acreditar em mim e mudar a minha vida. Agora eu preciso preparar a minha alma, o meu espírito. Eu preciso realmente mudar a minha trajetória de tudo para Deus se manifestar de forma poderosa na minha vida. Eu sei que é difícil para você, é difícil para aqueles que realmente ainda não conheceram Deus, mas hoje a palavra de Deus, ela quer mudar a sua história. Então no Sermão da Montanha, Jesus chega a dizer isso. No versículo 22, bem-aventurados sereis quando homens que vos aborrecer e quando vos separares e injuriares, rejeitando o vosso nome por causa do Filho do Homem. Olha, quem leva o nome do Senhor vai ser sempre condenado, caluniado, perseguido. Quem leva essa palavra e leva o nome de Jesus, não espere coisa boa. Se você está esperando coisa boa, eu quero te dizer para você que você não está do lado de Jesus. Porque quem está do lado de Jesus só pode esperar calúnia, perseguição, palavras que realmente desanimam, porque você está servindo a um Deus que sofreu tudo isso e Ele próprio falou no Sermão da Montanha. Ele diz, quando muitos vierem a ser você e injuriarem, defamarem, caluniarem, isso tudo é por causa do meu nome. 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 E por causa do nome do Senhor, nós iremos realmente sofrer. Eu quero mandar um abraço para Hugo Modas, meu amigo. Dá licença aqui que eu vou fechar aqui a porta aqui, que eu estou ouvindo uma zoada muito de cachorros. Espera aí. Agora, Jesus. Voltei. Às vezes é assim, a gente está fazendo a obra de Deus e aí até os animais perturbam a gente. É o que eu acabei de dizer do Sermão da Montanha, o que Jesus falou. Jesus falou dessa forma, dizendo o seguinte: quando vocês começarem a ser perseguidos, não fique pensando que está tudo bom, não. Vai piorar mais ainda, porque vocês estão sofrendo por meu nome. E pelo nome de Jesus, a gente vamos passar por angústias. Pelo nome de Jesus, nós vamos passar por muitas perseguições. Pelo nome de Jesus, nós não vamos ser bem aceitos em qualquer outro lugar. Porque as pessoas, quando nos observam, já vê o Cristo verdadeiro em nossas vidas. Porque nós fazemos a diferença até onde a gente chega. Até aonde a gente chega, nós fazemos a diferença. E tem pessoas que não gostam de você, não é porque você é ruim, é porque Cristo é na sua vida. E a treva não pode se misturar com a luz. Está escrito isso na palavra de Deus. A treva
não pode se misturar com a luz. Então o sermão da montanha, quando Jesus chama os discípulos, eles esclarecem tudo isso, para que os discípulos, na verdade, não ficassem sem entender o que, na verdade, eles precisariam. Aí ele diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separaram, injuriaram e retiraram de vós como mal por causa do Filho do Homem. Mas no versículo 23 do livro de Lucas, do capítulo 6, ele diz: folgai neste dia, exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fazeis os pais e os profetas. Quantos profetas, quantos homens de Deus tiveram que morrer por causa do nome de Jesus? Eu não sei se você já assistiu esse episódio que a Bíblia fala que quando Jesus chega na cruz do Calvário, existia dois homens que estavam lá na cruz. E naquela época, quem ia para a cruz realmente era uma morte, que todas as mortes são ruins, mas quem ia para a cruz é porque era amaldiçoado mesmo. O único jeito que tinha para declarar a sociedade naquela época era crucificar. E Jesus, ele chega no momento que o povo leva ele condenado por causa do povo, que o povo preferiu escolher Barrabás do que Jesus. Jesus, quando chega naquela cruz, olha para um lado, olha para o outro e vê dois homens que estavam ali. É o que ele aqui está pregando no Sermão da Montanha, aqui na Palavra de Deus. Lembre-se dos profetas que por causa do meu nome foram perseguidos. Aí, os dois homens que estão do outro lado diz o seguinte para eles: eu entendo porque estou aqui na cruz. Eu furtava, eu roubava, eu cometia erros. O outro também disse: eu também sei porque eu estou aqui na cruz. Agora, esse homem fez o quê para estar aqui na cruz? Jesus, na verdade, nunca fez mal a ninguém. Jesus só foi para a cruz porque os homens não queriam ouvir a verdade da parte de Deus. Não acreditavam em Jesus porque eles acreditavam em outros deuses. Não acreditavam que Jesus era um profeta que tinha determinado curas, apesar de eles ver as curas que foram feitas naquela época. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Cafarnaum. Os milagres que Jesus fazia, que Jesus realizava, eram enormes, mas mesmo assim os homens não acreditaram, não quiseram acreditar. Imagine nós, eu e você, se eles vão querer acreditar no que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas o Sermão da Montanha serviu de preparação espiritual para mim, para você e para os discípulos que voltariam a seguir ao Mestre depois da sua morte. Então Jesus já está lá na cruz, já crucificado. Uns daqueles que estavam ali disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Para aquele homem, não precisou ter 10 anos de crente, 20 anos de crente, 100 anos de crente, 1 ano de crente. Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você sabe como é que eu entendo esse chamado? É que para o homem se aproximar de Deus, ele precisa só renunciar, se arrepender, acreditar e voltar a fazer as coisas boas que Deus tem na vida dele. Manda um abraço aí para Diego Vieira, que entrou agora, que está nos assistindo. Peço a você, Diego, compartilhe aí, para que outros possam ouvir esse texto e essa mensagem. Hoje nós estamos pregando aqui
sobre o tema O Sermão da Montanha. E nós estamos ao vivo no rádio e nas plataformas digitais do YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, TV Notícias do Povo. Então Jesus chega naquele momento e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É por isso que eu não me amparo a essas questões de anos de crente. Tem crente aí que tem 15, 30, 20, 40 anos e não vai subir. E não vai se encontrar com Jesus. Porque tiveram todo esse tempo, mas nunca realmente aceitou a palavra, nunca realmente ele se converteu, nunca realmente ele viveu o melhor de Deus, nunca ele esteve presente com Deus. Mas o Deus que nós servimos, ele é misericordioso e deixa. Por isso que a Bíblia diz, e os discípulos chamaram, aonde houve uma colheita de plantações, aonde tinham trigo e o joio. Um dos discípulos naquele momento se levantou e disse: vamos fazer a colheita. Outro levantou e disse: mas temos que tomar cuidado. Outro perguntou: por que cuidado? Porque tem uma planta diferente, parecida com o trigo. Arranca também. Jesus levanta e diz: não, deixa que o joio cresça com o trigo, porque na hora da colheita será separado. É por isso que eu não posso condenar, julgar ninguém, porque quem vai fazer a colheita não sou eu. Quem vai fazer a colheita é Deus. Pode até estar no meio da plantação, parecido com o trigo, mas não é trigo, é joio. Parecido com o trigo, mas não é trigo, é joio. Pode estar até dentro da igreja, parecido como crente, mas não é crente. Pode até estar pregando como crente, mas não vai entrar na glória do Senhor. Porque naquele grande dia, ele vai dizer para aqueles que fizeram o bem, que viveram momentos bons: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do século. Essa voz, eu espero, se Deus me permitir, e se eu quiser também, porque tudo é o meu querer, não é só porque está escrito. Eu tenho que realmente querer. A mudança não está em Deus, é em mim. É eu que tenho que decidir o que quero da minha vida. E nós estamos com essa campanha que nós estamos fazendo. Eu estou envolvido nessa campanha, um mês clamando a Deus. Depois daqui, eu vou estar orando pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu negócio, para que Deus coloque as mãos e faça uma mudança em tudo. Mas para eu mudar, eu não preciso de Deus. É eu que tenho que mudar. Porque Deus não precisa de mim. Eu que preciso de Deus. Mas para eu mudar, eu que preciso mudar, não é Deus. Então a gente sabe que muitas das vezes nós temos um chamado. Nós somos escolhidos. Nós temos o impacto da glória de Deus nas nossas vidas. Só que muitas das vezes deixamos por alguns prazeres que são carnais, prazeres que são emocionais. Deixamos muitas das vezes a presença de Deus nas nossas vidas por causa de um bem, de um envolvimento. E se esquecemos que o nosso corpo, a nossa alma, tem que estar preparada para Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e se manifeste conforme está escrito na palavra do Senhor. No versículo 24 do livro de Lucas, no capítulo 6, diz o seguinte: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Jesus chega no Sermão da Montanha e dá essa palavra e diz: vocês que são ricos, vocês que têm condições,
Ai de vocês, porque já estão consolados com a sua riqueza. Naquela época, existiam pessoas que acompanhavam Jesus, que era fazendeiro, agricultor, eram pessoas que trabalhavam com feijão, farinha, animais, e tudo que eles tinham, não tinha noção que Deus poderia mudar a vida, porque eles tinham tudo. Geralmente o homem, quando tem tudo, Deus é colocado em segundo plano. Não é todos, mas geralmente é assim. Por isso que Jesus usou esse texto aqui no Sermão da Montanha, porque existiam pessoas que estavam acompanhando ele ali. Ele disse: a vocês que são ricos, tende o vosso consolo. Você já sabe que você está rico, que você está bem, aí vai esquecer de tudo. Mas lembre-se, a riqueza não tira o nosso desejo de servir a Deus. O que tira o nosso desejo de servir a Deus chama-se avareza. Porque Deus aceita o rico, Deus aceita o pobre. E eu conheço pessoas que são riquíssimas e adoram e prestam louvor, culto de adoração. Versículo 25. Ai de vós que estáis farto, porque tereis fome. Tem pessoas que pensam que nunca vai passar pela prova. Eu, em particular, a vocês que estão agora me assistindo aí, eu bato esse papo com vocês aqui, trazendo sempre o tema. Tem provas que eu peço a Deus para não colocar na minha vida. E quando se trata de prova de fome, faltar comida, e eu ter que dar glória a Deus, aí eu vou ter que ficar bastante crente, viu? Mas eu sempre pulo e peço: Deus, tenha de misericórdia de mim. Coloque outra prova, mas não me coloque a prova de passar fome. Primeiro, porque eu gosto de me alimentar. Segundo, eu acho que uma casa tem que estar abastecida. Eu sempre gostei, principalmente na minha casa, eu sempre gostei de ter uma fruteira cheia de todas as frutas, mesmo que eu não coma. Mas eu acho que ali transmite o significado da prosperidade. Eu sempre gostei que na fruteira tenha banana, laranja, tangerina, mamão, manga, morango, goiaba, tamarino. Eu, quando vivia no interior, na minha casa, eu fazia questão de ir para a rua só para ver a fruteira bonita. Quando eu entrava em casa, eu já sentia o cheiro das frutas, principalmente do abacaxi, que quando vai amadurecendo, exala aquele cheiro gostoso. E eu olhava para a fruteira, eu me sentia rico. Eu tinha um emocional rico. Isso é uma questão minha. Por que eu estou falando isso? Porque a própria palavra de Deus diz o seguinte: ai de vós que estáis farto, porque tereis fome. Tem pessoas que pensam que está vivendo na fartura, e se um dia chegar a não ter mais a fartura, ele desanima, abandona Deus, larga Deus, não acompanha mais Deus e depois coloca a culpa em Deus. Mas eu aprendi também que o homem tem que ser inteligente, sábio, viver os seus melhores momentos e tentar guardar e manter aquilo que pode. Ah, mas a Bíblia não diz que o dia de amanhã o Senhor dará conta? Sim, a minha fé acredita nisso. Mas quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. A gente tem que administrar a nossa vida conforme a nossa capacidade financeira também. Não é porque eu tenho hoje e porque a Bíblia diz que amanhã Deus cuidará de si, eu vou gastar tudo hoje. Isso chama reeducação
financeira. Então ele chega no sermão e diz o seguinte: ai de vós que estáis farto, porque tereis fome. O versículo 26, ai de vós, quanto todos os homens falarem bem de vocês, porque assim fazei os seus pais e aos falsos profetas. Outro dia eu cheguei num sermão para entregar à igreja, numa palestra, na cidade de Salvador, e eu ouvi um irmão contando para mim, antes de eu pregar, que todo mundo da rua que ele morava gostava dele. E ele começou a contar para mim dizendo: apóstolo Nunes, a galera toda do bairro que eu moro, todo mundo gosta de mim. Eu disse: é mesmo, irmão? Aí ele: é. Quando eu chego, é aquela animação, aquilo tudo. Aí eu fiquei encucado e disse: a Bíblia diz, por causa do nome do Senhor, nós seremos perseguidos. Aí a Bíblia diz aqui: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazei os seus pais e os falsos profetas. Um cidadão toda hora dizendo que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom. Aí eu comecei a meditar. E um certo dia eu fui no bairro que ele morava. Eu fui na rua que ele morava. E quando cheguei lá, eu não vi coisa boa não. Eu vi ele jogando, com todo respeito a qualquer jogo. Eu acho que isso aí é natural. Mas a gente temos que ser separado, porque o Salmo 1, versículo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. E quando eu cheguei lá, ele estava jogando uma partida de dominó, a galera toda bebendo, ele lá no meio, pulando, dando risada. Aí eu entendi porque as pessoas gostam dele. Aí eu entendi porque ele disse que todo mundo no bairro que ele mora gosta dele. Você sabe por quê? Porque ele nunca se identificou com Deus para mudar a sua característica de um homem realmente separado para Deus. Ele continuava vivendo da mesma forma. Deus, quando toca na vida do homem, ele muda o homem. E o homem não tem mais aquela capacidade de ficar naqueles ambientes que ficava, frequentando aqueles mesmos ambientes que frequentava, curtindo da mesma forma como frequentava antes, porque o homem passa agora a ser uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí eu disse para ele: varão, agora entendi o que você me falou, que os teus amigos aqui gostam de você. E isso é muito bonito, que todo mundo tenha esse gosto. Mas você sabe por que eles gostam de você, varão, e fala bem de você? Porque você não teve mudança nenhuma. Porque quando muda, varão, é o que está escrito no versículo 24. Por causa do meu nome, vocês serão caluniados, perseguidos e tudo. Então você não mudou. Aí todo mundo gosta de você. Então quando alguém diz que você é muito bom, epa, para aí. Toda hora eu elogio que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom, que eu sou bom. Nós temos que fazer a diferença. E a própria luz não se mistura com as trevas. Aí como é que fica um cidadão que é crente, no meio de pessoas que não são crentes, o cara usando palavras de baixo escalão, falando palavras obscenas, falando de comentários que não é para um cristão estar envolvido. Aí os amigos gostam, porque você não mudou ainda. Só que Jesus chegou no Sermão da Montanha e agregou essa palavra. Ó, não é eu que estou inventando aqui não, está escrito: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim fazia os pais e aos falsos profetas. Mas no versículo 27 diz: mas a vós que ouviu, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que lhe aborrecem. Eu já ouvi alguns cristãos, alguns crentes, dizer que ele é crente na igreja,
mas fora da igreja ele não é crente. Não sei se você já ouviu isso. Mas aqui eu tenho que pregar e falar o que a Bíblia está escrito. A Bíblia, ela manda, recomenda que a gente ame os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam. É difícil? É. Pode ser impossível? Não. Porque quando você tem Deus, tudo é possível àqueles que crêem. Mas o próprio Deus, ele recomendou aqui no texto do sermão, dizendo o seguinte: amai os vossos inimigos e aqueles que vos aborrecem. Tem pessoas que são aborrecedoras mesmo. É no trabalho, é na faculdade, é na rua, aonde você passa, chama você de crentinho, de crentona, que você é tirado, que você é metido, que você é prepotente. E eles tiram mesmo do que é ruim para querer colocar em você. Mas nem por isso a Bíblia manda que você tenha raiva deles, odeie e maltrate eles, porque o próprio Deus recomendou aqui, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Cara, me aborrece demais. Se eu me tornar um homem natural, eu vou querer me defender diferente. Mas o próprio Deus recomenda: não, ame, cuide, porque está escrito: aos que ferir na tua face, oferece-lhe também a outra. E os que te ouvem, tirando a capa, nem a túnica recuse. Imagine, o cara chega na sua porta, protesta que você é ruim, protesta que você não presta, e quando o próprio Deus diz aqui: dê a tua face, ele falou de um lado, você dá a outra. A Bíblia manda que a gente seja diferente. Eu sei que é difícil, eu sou homem, eu tenho natureza fervente, mas a Bíblia manda que eu tenha paciência e dê a face, para que eu não possa me condenar, para que eu não possa perder a minha salvação. Foi o sermão que Jesus usou lá na montanha, escrito em Lucas capítulo 6, versículo 17 em diante. Tem esse texto todo. O problema é que as pessoas não lêem o contexto do texto e depois ensina diferente. E o que eu estou lhe ensinando aqui é o que está escrito dentro da revelação, dentro dessa ação. Você precisa realmente ter essa mudança. No versículo 30, e dá qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Olhe, a Bíblia diz que é melhor ter para emprestar, é melhor ter para dar do que tomar emprestado. Um crente que teme, que vive na presença de Deus, ele não tem que ficar tomando nada emprestado nas mãos de alguém. Ele tem que ter para dar, se caso ele tenha para dar. Mas tem pessoas que só vivem na porta de A, na porta de B, na porta de C, pedindo. Eu conheço muitas pessoas assim, que só sabem pedir. Tudo que vê é para pedir. E nunca essa pessoa muda essa história. E a Bíblia diz que é melhor a gente ter para dar do que pedir. O próprio Jesus diz no Sermão da Montanha que a gente temos que ter as nossas independências, lutar pelas nossas conquistas para não precisar de pessoas. Mas se caso você precisar, que você retorne, mas não faça isso de costume, rotineiro. Tem pessoas que gostam de estar na casa dos outros: me dê um quilo de farinha, me dê um quilo de açúcar, me dê um pouquinho de sal, o que é que você tem aí para eu comer? Para com isso. Isso não é de Deus. Nós temos que ter para ajudar, para dar. É o que a palavra de Deus recomenda a todos nós. Agora são 23 horas mais 5 minutos. E esse primeiro tópico aqui desse sermão que Jesus deu na montanha
já está edificando muitas pessoas que estão do outro lado agora nos assistindo. E a você que está agora em Simões Filho, um abraço para toda a galera aí do Ponto de Paradas, Paulo Souto, CIA 2, CIA 1, Conjunto Simões Filho 1, você que está agora no Renatão, você que está na rodagem de Candeias, você que está agora na BA 093, Santa Rosa, um abraço para todos vocês aqui, viu? Nós estamos com o programa Simões Filho em Ação no rádio e nós estamos aqui nas redes, nas plataformas digitais, trazendo uma mensagem temática, que durante esses 30 dias nós vamos estar ministrando uma palavra a cada dia, de segunda a sexta, trazendo um tema específico para a sua vida espiritual. Vamos lá. No capítulo 6, do versículo 30, diz o seguinte: de qualquer que te pedir ao que tomar, que tu tenha e torne-lhe a pedir. E como vós quereis que os homens vos faça, faça da mesma forma também. E se amardes o que vos ama, recompense também. E também aqueles que são pecadores, ama aqueles que também realmente um dia te amou. E se fizeste bem, fazei sempre, porque a recompensa você terás. E também aqueles que realmente praticam o bem, façam da mesma forma. Versículo 34. Aquilo que você pode tomar, esperai, tomar e receber a recompensa. Também aos pecadores que toma, e aqueles que recebe, guarde isso de todo coração. O Salmo 121 diz o seguinte: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A Bíblia chega a dizer que o nosso socorro veio do Senhor que fez o céu e que fez a terra. A Bíblia diz lá no Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me abençoar. Mas Davi teve uma oração importante, que eu digo que ela se resume em tudo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40. Mas o Salmo 133 traz uma relevância de comunhão, não só com questões de igrejas, mas com os irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o que nós precisamos estar vivendo em todo o tempo, união. Mas a união só pode ser perfeita quando ela tem resultado para os dois. Você tem que ter a sua dependência. Aqui eu vou trazer uma mensagem para vocês que são realmente casados. Eu recebi agora uma mensagem divina para dizer para vocês que estão do outro lado. A sua dependência só vai aderir ao sucesso quando você se sentir que você é bom. Porque no mundo de duas pessoas que estão juntas, o que tem que prevalecer é o retorno, a recíproca. Ela tem que ser verdadeira. Um bom relacionamento só pode acontecer quando você auto se valoriza e recebe disso a sua valorização. Isso é fato. Eu estou fugindo do tema? Não. O que Jesus quis dizer no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, através de Davi, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união só pode ser concedida quando eu passo a respeitar o seu direito de entender e você mesmo se valorizar em si. Aí tudo começa a nascer no relacionamento. Quando você se valoriza dentro de você. Quando você passa a se amar. E aí você vai florescer o amor para que alguém sinta da sua rosa o cheiro, da sua rosa o melhor. O Instagram já está me dizendo que vai fechar o quadro porque já está quase uma hora e eu vou determinar para você, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor. Já está contando ali 13 segundos. Que Deus abençoe você e a sua família. Na hora que eu ia transmitir, mas o Instagram disse que já é uma hora.